Muito bem, meus amigos, nós vamos então para o nosso o Livro dos Espíritos. Só um instantinho. Então nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, falando sobre da vida espírita. E nós estamos então em percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, a partir da questão 244. Só para lembrarmos que no encontro passado, nós ficamos apenas aqui trocando ideias, sobre a questão 243. E o futuro, os espíritos o conhecem? E aí os espíritos responderam, que depende da elevação. Muitas vezes apenas entrevêm, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então, quando vem, parece-lhes presente, à medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas vidas, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, é preciso que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, aqui é a primeira questão, a primeira parte dessa questão 243. E depois, na 243A, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, pois isso é que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então aqui, quando se fala em perfeito, em completo, os espíritos sempre chamam nossa atenção para que a gente compreenda o nosso estado relativo de criaturas, diferentemente do estado absoluto de Deus. Então tudo aquilo que nós pensamos em ser completo, ser perfeito, entendamos que é sempre dentro da nossa condição. Bom dia, Jerusa, bom dia, Brás. E nós trocamos bastante ideias sobre esse tema, foi bem interessante. O nosso estudo rendeu muito mais do que a gente imaginava, e porque a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre o mecanismo de entender esse futuro, de que forma que os espíritos se interam de uma cadeia de eventos que vão trazendo para nós consequências futuras ou fatos futuros baseados na análise de cada momento, de cada criatura, de cada comunidade, do próprio mundo também. E não simplesmente adivinhar por adivinhar. Mas é natural, conhecendo programação reencarnatória, conhecendo as intenções que os indivíduos têm, os fatos que vão se desenrolando. Então, vimos ali que existe muito mais uma lógica do que simplesmente a adivinhação. Na 244, então, que nós vamos, trazendo aqui, nessa própria questão, Brás fala sobre isso também. Os espíritos veem a Deus, então, quer dizer, para ver a Deus, nós imaginamos que seja algo concreto, que possa ser percebido pelos nossos sentidos. Então, aqui, os espíritos respondem: só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Uma resposta aqui um tanto vaga, mas na questão 244A, nós vamos para 44A e depois 44B, e claro, depois vamos para Miramês, porque ali já vai um pouco além da nossa capacidade de compreensão da própria natureza de Deus, quanto mais percebê-lo. Então, 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isso ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil o que as vossas, a essência dos espíritos,
podem esses receber melhor as advertências divinas. Estarmos aqui no mundo, no plano físico, traz para nós uma certa limitação de compreensão, até porque o corpo físico tira de nós essa percepção mais sutil, para entendermos, né, essas impressões que os próprios espíritos exercem sobre nós. Imaginemos então Deus. E aqui também é o fato de nós termos nossas crenças, cultivarmos uma fé, que acaba sendo limitada pela nossa própria compreensão sobre o mundo espiritual. Aí então nós misturamos as nossas paixões, misturamos as nossas ilusões, tanto que nós vemos no próprio Antigo Testamento, quantas e quantas passagens nós temos ali de indivíduos que dizem ter ouvido Deus falar com ele. Deus falou comigo, e até hoje é assim. Nós encontramos, né, nas religiões, de um modo geral, pessoas que trazem essa ideia de que Deus falou com ele naquele momento. Não apenas através de intermediários, através de eventos, mas falando diretamente com eles. Então nós acabamos muitas vezes exagerando a nossa percepção, acabamos muitas vezes anulando a nossa percepção, quando acontece, por exemplo, de alguém que, frustrado com as religiões, por motivos diversos, ele acaba se tornando um ateu, acaba se tornando um descrente. E nessa sua descrença ele se fecha completamente a qualquer tipo de influência que venha do plano espiritual, embora ele seja constantemente influenciado pelo plano espiritual. Tanto é assim que muitas vezes ele acredita que as ideias que são inspiradas são ideias que ele próprio construiu. Então, desde uma influência espiritual de um espírito comum, até o espírito superior, até o seu espírito protetor, até mesmo Deus, através dessas ondas que nós não compreendemos, né? Mas Deus fala conosco através de vibrações, de radiações que simplesmente não compreendemos. E quem disser que compreende, está ali muitas vezes exagerando um pouco, porque nós não temos ainda sequer a capacidade de compreender como é estar em relação com Deus. Né? Nós temos a nossa fé, né, que nós alimentamos dizendo que nós estamos em relação. Mas como isso pode ser perceptível por todos nós? Né? Então nós temos ali, cada um tem ali o seu próprio modo de se relacionar com Deus. E as próprias religiões têm esse papel de fazer com que, através dos seus ensinamentos, de suas práticas, de suas vivências, nós nos conectemos com Deus. Né? Então, por isso, esse é um sentido que nós estamos desenvolvendo conforme vamos adquirindo maior capacidade de compreensão através da nossa própria evolução. Depois, na 244b, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, era necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, aqui nessa conexão com Deus, nós temos, né, esse pensamento divino, que acaba sendo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão amplo, mas nós ainda, por estarmos ainda mergulhados nesse nosso primitivismo, nessa nossa condição primitiva, nós não somos capazes de perceber. Daí então que existe essa cadeia, né, de comando em que nós vamos transmitindo, né, que Deus transmite os seus pensamentos, os seus desejos, para que chegue até nós através desses espíritos que vão fazendo esse papel intermediário, né, de auxiliar no desenvolvimento de todas as criaturas e no desenvolvimento do próprio universo, de uma forma que para nós ainda é incompreensível. Mas aqui no caso, então, nessa 144, Kardec se dedica a essa questão, para perguntar exatamente como os espíritos percebem Deus. Enquanto aqui uma parte da questão fala sobre ver Deus, depois aqui obedecer, perceber aquilo que os espíritos, que Deus envia. E depois aqui embaixo
se Deus fala diretamente ou transmite por outros. Então Kardec está tentando aqui trazer para nós, né, direcionar o nosso raciocínio para percebermos exatamente isso, se nós temos condições de perceber Deus de alguma forma. Miramês, então, vamos a ele, porque é importante a gente acompanhar esse raciocínio, vindo, né, das instruções dos espíritos, porque no plano espiritual, de acordo, né, com o grau de compreensão que os espíritos têm, ainda que seja também limitado pelo fato de nós sermos ainda criaturas em processo de evolução, existe ali um entendimento melhor do que o nosso, que estamos aqui, nós que estamos mergulhados, né, na matéria, e por isso temos ali uma limitação muito grande de compreensão. Então aqui, alcance é o título desse artigo, e diz assim para nós: somente os espíritos perfeitos têm o alcance espiritual de ver Deus. Essa visão não se compara à proporcionada pelos olhos do corpo físico. É uma visão diferente, e as limitações da linguagem humana nos impedem de explicá-la com clareza. Os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição não veem de Deus, não veem a Deus. Eles têm a intuição da sua existência e a seu respeito são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Olha só então, aquilo que a gente acabou de comentar, né? Então, no plano espiritual, a compreensão de Deus vem através do esclarecimento que vem sendo adquirido. E essa percepção vem sendo depurada com o passar do tempo, conforme os espíritos vão evoluindo, né? Então, por isso, se tem essa compreensão do plano espiritual, ao mesmo tempo, né, a percepção, não percepção, mas a intuição da existência de Deus é algo inato para todos nós, de nos vivermos como criaturas e que existe algo além de nós, algo maior do que nós. E isso vem desde as religiões mais primitivas. Todos os indivíduos, no passado, no presente, são movidos por esse desejo de se conectar com essa força. Claro que quando nós pegamos nos últimos séculos, principalmente com a implantação de uma religião oficial na nossa sociedade terrena, como foi o caso no Ocidente, com a chegada do cristianismo, depois com a implantação da Igreja Católica, as pessoas foram induzidas a acreditar, através de uma instrução, de que ela era obrigada a aceitar e obrigada a viver de acordo com essas imposições. Mas para a gente poder entender de um modo muito mais puro, e só fazendo um paralelo, o que é bem interessante, só para vocês entenderem o raciocínio. Quando começaram as grandes navegações, ali por volta dos séculos XV, séculos XVI, os europeus começaram a buscar novas terras, novos locais. Eles tiveram contato com sociedades bastante primitivas, que eram sociedades, por exemplo, dos indígenas aqui nas Américas, ou então dos africanos na África, naquele período. Então, eles tentavam entender, os filósofos europeus, tentavam entender como o homem se desenvolveu. Mas era muito difícil você buscar, numa sociedade já organizada e estruturada, como era a sociedade europeia, que tinha ali desde os gregos, desde os romanos, né, que tinha ali uma sociedade já bastante organizada, bastante desenvolvida para aquela época, para eles tentarem entender como era a origem dos homens. Não dava para você buscar porque não se tinha exemplos, porque tudo já ali já eram cidades construídas, já eram comportamentos que todos tinham bastante semelhantes. E aí então, quando começaram as grandes navegações e chegavam na Europa os relatos de que sociedades primitivas começavam a ser encontradas, isso despertou uma grande atenção, uma grande curiosidade, um grande interesse por parte dos filósofos, porque era possível agora voltar ao passado da humanidade, encontrando sociedades que não tinham se desenvolvido como a sociedade europeia. Eles chegavam aqui e encontraram, por exemplo, né,
a gente vê na fase literária aqui do Brasil chamada quinhentismo, que é aquela primeira fase da literatura, né, que baseada principalmente nos documentos que os portugueses geraram a partir das observações que eles tinham aqui a respeito do Brasil para mandar para Portugal, para que Dom Manuel tivesse ali um entendimento do que eram essas novas terras, assim como os jesuítas também produziam muito material para catequese e tudo mais, né, Companhia de Jesus naquela época. Então eles encontraram uma sociedade completamente primitiva. E aí então a carta de Pero Vaz de Caminha era muito interessante, que foi o primeiro documento gerado a respeito do Brasil, que fica inclusive ali arquivado na Torre do Tombo, lá em Portugal. Ele fala, né, olha, pessoas que estão nuas, sem terem ali, sem se preocuparem com suas vergonhas, né, eles falavam com essa expressão. E aí encontrava ali sociedades que eram, não nesse caso, mas conforme o tempo foi passando, encontraram grupos de canibais, pessoas que viviam no meio da selva, aqueles que eram chamados de silvícolas, de uma forma completamente diferente daquela que os europeus acabavam encontrando naquele período. Por isso, então, esse contato que eles tiveram com essas novas terras permitiu não apenas essa questão da expansão, né, da expansão mercantilista, que era tão interessada naquela época, mas filosoficamente abriu ali um portal para que os filósofos pudessem entender qual era exatamente a essência da natureza humana. E é daí que nós vamos encontrar alguns daqueles que eram os enciclopedistas, que nós já estudamos lá na parte das leis morais, quando eles começaram a perguntar se o homem ele era violento no passado e ele foi se civilizando, ou foi a civilização que tornou ele egoísta. Então esse debate Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos, que foi exatamente o que gerou para aqueles filósofos do passado tentar entender a natureza humana. Se nós éramos selvagens e a civilização foi trazendo para nós um comportamento diferente, ou se foi essa mudança no nosso comportamento que fez com que o egoísmo, a posse, o interesse pela riqueza, pelo poder, acabou desvirtuando o homem que era ingênuo no passado, como uma criança ingênua, e se tornou egoísta, ou ele era selvagem e se tornou dócil. Então esse debate veio exatamente por causa desse contato. Voltando para o nosso raciocínio, a partir desse entendimento, quando nós falamos sobre a vivência das religiões nessas sociedades já estruturadas, então nós tínhamos, por exemplo, dos gregos e romanos, eles tinham suas crenças já estruturadas. Quando nós pegamos, principalmente a partir do cristianismo, da chegada de Jesus aqui nesses últimos 2000 anos ali aproximadamente, nós tivemos então uma imposição da igreja que influenciava o pensamento das pessoas. Você era obrigado a acreditar, você era obrigado a frequentar, você tinha medo por causa disso tudo. Então, é muito difícil da gente falar da intuição do ser humano quando ele vive numa sociedade que o influencia para acreditar em tal coisa. Tanto é assim que a educação religiosa hoje, ela é uma influência da sociedade, ela é uma educação familiar. Então uma criança, desde o início, ela é educada a acreditar em alguma coisa relacionada com Deus. Numa religião, ele pode ser, por exemplo, uma criança que nasce no Oriente Médio, ela vai ser então ali influenciada para acreditar que aquela forma de se relacionar com aquela grande entidade que é Deus, ela vai ser educada para aquilo. Se ela, por exemplo, vive aqui na sociedade ocidental, onde o cristianismo é muito presente, ela vai ser, então, influenciada a acreditar nisso. No caso do hinduísmo, no caso do judaísmo, as crianças aprendem assim. Então, se nós queremos entender de que modo que essa intuição é tão forte, tão presente na consciência humana, nós precisamos voltar no tempo e encontrar sociedades primitivas. Da mesma forma que os filósofos europeus buscavam na origem para entender de que modo que o ser humano evoluiu e não pegando já uma sociedade pronta. Porque essa sociedade pronta, você não consegue encontrar ali o estado natural. O estado natural você encontra numa sociedade que ainda não foi influenciada por aquele modo de viver. E aí então nós temos hoje as pesquisas arqueológicas,
filosóficas, antropológicas, que procuram, naquelas sociedades antigas, por exemplo, aqui no Brasil, os resquícios mais antigos, que nem fósseis ainda eram, porque para que um resto humano se torne fóssil, ele depende ali de milhões de anos. No caso aqui, por exemplo, Lucy, que é aquele esqueleto mais antigo encontrado, ele tem 10 mil anos, que foi exatamente essa região aqui da América do Sul, foi praticamente a última a ser habitada no planeta todo. Até que os homens ali saíssem da África, que os primeiros hominíneos saíssem da África, se espalhassem pela Ásia, pela Europa, depois chegassem ali, atravessassem a América do Norte, e somente depois eles chegaram aqui embaixo na América do Sul. Então aqui o corpo mais antigo que nós temos é de 10 mil anos. E eles estudaram então nesses sítios arqueológicos quais eram os sinais daquela sociedade. Era uma comunidade pequena, porque eram grupos pequenos de indivíduos, talvez 20, 10, 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, fazendo ali pequenas comunidades, já que era difícil a alimentação, o local para eles viverem. Então eles começaram a encontrar os primeiros resíduos, os primeiros vestígios, que eram ali pontas de flecha, que eram ali ossos, que era aquilo que permaneceu até hoje para ser encontrado. Começaram a encontrar pinturas rupestres, e essas pinturas rupestres traziam ali diversos simbolismos que até hoje os antropólogos tentam e os arqueólogos tentam entender o significado daquilo, porque eram simplesmente desenhos de animais com figuras humanas, e de repente eles perguntam o que significa aquilo exatamente. Será que eles estão ali festejando? Será que eles estão caçando? Será que aquilo é uma forma de prece? E aí então as primeiras informações que chegavam desses desenhos rupestres, dessas figuras, eram ali impressões dos próprios indivíduos nas pedras. Por exemplo, aquelas marcas de mãos, que eles colocavam na parede, sopravam algum tipo de pigmento baseado ali em substâncias vegetais que viravam tinta e ficava aquela mão. O entendimento que eles tinham era que eles estavam se conectando, nesse caso eram sociedades bastante anímicas ou animistas, que procuravam se conectar com a natureza e não com essa divindade que nós conhecemos hoje. Para eles, Deus estava presente nos animais, Deus estava presente nas plantas, Deus estava presente nas rochas. E ali nós vamos encontrar essa intuição presente. Porque mesmo sendo um indivíduo absolutamente primitivo, de 10 mil anos passados na sua evolução, ainda assim, com esse tempo todo, ele buscava se conectar com algo que ele considerava superior. E a natureza se mostrava superior nesse sentido pela força que ela impunha. Porque era a natureza que fornecia comida, era a natureza que fornecia proteção, era a natureza que o ameaçava através de chuva, através do fogo, através de trovões. Então ele buscava se conectar com essas entidades da natureza que ele entendia como sendo Deus. E olha só então como houve essa profunda transformação no modo de pensar do passado no modo como nós pensamos hoje. E o homem, através da sua racionalidade, e através mesmo, a gente pode até ousar dizer isso, do desvirtuamento das religiões, que passaram a ter um papel muito importante na influência da sociedade terrena, como nós conversamos no nosso encontro de ontem, do nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, que mostrava então que religião era poder. E nesse sentido, o homem acabou criando uma personagem que representava essa divindade máxima para ter o controle sobre as pessoas. Então mostra que nós temos uma dificuldade muito grande hoje de entender a natureza de Deus. Exatamente por causa dessas misturas todas que nós fizemos entre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos a acreditar, aquilo que nós fomos influenciados a acreditar. Então, de que forma que Deus exatamente se apresenta para todos nós? É aquele Deus, por exemplo, que escolhe qual é a religião que vai ser salva,
qual não vai, é aquele Deus que intui os indivíduos a combaterem os seus irmãos que são infiéis? Então nós vemos assim a dificuldade que hoje é nós termos esse entendimento a respeito de Deus. Por isso, então, quando nós buscamos lá na origem o modo como as primeiras sociedades, os primeiros indivíduos se relacionavam com essa força superior, ali então ele era naturalmente levado a buscar esse caminho de se conectar com essa força, já que a sua própria existência dependia dele. Dependia dessa relação. Hoje não. Hoje nós temos ali uma relação quase que por conveniência, quase que por necessidade, e não mais pela intuição. É como se a nossa mente, pelo fato de nós termos uma vida hoje tão mais dinâmica e tão mais exigente de todos nós perdemos um pouco desse contato. Talvez a nossa sensibilidade esteja um pouco ali nublada, né, por causa de todas essas ideias que o nosso mundo impõe hoje. Claro que tudo isso era só uma discussão sobre esse tema, né? No passado, por exemplo, né, começamos a ver depois ali os próprios sacrifícios que eram feitos para acalmar Deus, para aplacar Deus, para receber ali, para ter essa relação com Deus, e outras sociedades que foram se desenvolvendo também, trazendo, né, fazendo esses sacrifícios exatamente porque se tinha a ideia daquele Deus que era colérico, né? Talvez ali a forma como, não Deus, mas os espíritos se relacionavam com os encarnados. E nessa relação entre espíritos e encarnados, nós tínhamos ali aquela influência para direcionar os indivíduos para muitas vezes satisfazer até mesmo os próprios espíritos, através de processos de influência, de processos de obsessão que sempre teve, sempre aconteceu. Né? Então, o passado também mostra para nós de que forma que esse pensamento religioso, esse pensamento espiritualista foi se desenvolvendo. Vamos continuar aqui com Miramês, né? Isso aqui foi só um comentário que eu fiz a respeito desse primeiro parágrafo que ele colocou, né? Quando ele diz assim, né, que foi colocado para nós, né, os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição, não veem a Deus, eles têm a intuição de sua existência e a seu respeito são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Deus se expressa na criação pela visibilidade dos seus feitos. Então, quer dizer, vemos então a presença de Deus pelas suas obras. Muitos dos falsos profetas encarnados que dizem e mesmo escrevem que viram a Deus, que conversam com Ele face a face, estão iludindo a si mesmos. Eles veem espíritos que tomam por Deus, como aconteceu no passado, né? Mas ao grande profeta hebreu Moisés, que afirma ter recebido os mandamentos diretamente deles, aquela mensagem foi transmitida por mensageiros do Cristo. Apenas Jesus recebeu o estímulo diretamente de Deus na terra, por se encontrar capacitado para tal percepção divina em todos os seus sentidos. Isso é fácil de compreender. É necessário vibrar na faixa do emissor, pureza com pureza. De outro modo, as próprias leis desaconselham tentar. Os próprios médiuns encarnados devem reconhecer os espíritos que se comunicam com eles, pela vida que levam e pelos sentimentos desabrochados em seus corações. Os semelhantes atraem semelhantes, tal a lei de justiça, na justiça divina. Ver a Deus é uma coisa, e sentir a sua soberania é outra. A voz da consciência sempre fala do Criador, porque dentro dela se encontram registradas todas as suas leis, por regência da verdade. A criança, quando faz o mal, se esconde para que ninguém perceba o que fez. Quando fez coisas boas, fica presente e deseja ouvir elogios, pois o espírito reconhece o bem e o mal como leis que vibram em seu coração.
Se queremos ver mais longe do que percebemos, melhoremos nossa visão, esquecendo as ofensas e passando a amar o ofensor, esquecendo o ódio, em seu lugar colocando a fraternidade, esquecendo a usura, vivendo no desprendimento. E nesses caminhos, ensinados por Jesus, atingiremos a perfeição. Isso acontecendo, poderemos perceber os espíritos e as coisas que se encontram nos mundos perfeitos. A visão de Deus é para todos, mas o caminho é comum. Devemos percorrê-lo com segurança, de modo que a fé nos leve a essa esperança, amando e servindo, perdoando e esquecendo faltas, trabalhando por dever de servir mais. A doutrina espírita nos clareia mais a visão, enriquecendo a nossa inteligência, de sorte a nos libertar da visão obscura da terra, passando a alcançar as belezas imortais da espiritualidade superior. Aqui o que o Miramês coloca foi exatamente o que eu comentei agora há pouco. Então aqui a visão obscurecida da vida, aqui na Terra, que é exatamente tudo isso, né? A vida materialista, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas tendências ainda inferiores, tudo isso é como se fosse aquela grande interferência no nosso modo de pensar. E talvez no passado, embora as inteligências não tivessem ainda devidamente desenvolvidas para perceber essa presença superior, essa intuição superior, sentiam de um modo exatamente talvez pela sua ingenuidade, pelo seu estado ainda primitivo. Bom dia, Sandra. Quando estamos adivinhando a existência de Deus, já é um começo de despertamento dos nossos dons de vida. Passamos a compreender as leis universais que nos dão segurança para depois sentirmos a claridade da sua existência na consciência, integrando-nos à verdade que nos mostrará o Criador com perfeição. Então aqui, Miramês trazendo para nós esse entendimento, dizendo que realmente nós não temos ainda capacidade de ver a Deus. E ainda assim a percepção a respeito dele acaba sendo para nós ainda nublada pelo fato de estarmos ainda mergulhados aqui nesse nosso mundo e não termos ainda evoluído devidamente. A Angelina colocou para nós, obrigada pela participação, não deixes de sonhar com uma sociedade mais justa e mais humana. Através dos vossos pensamentos unidos, tereis um único objetivo, crescer no bem e no amor. É o que todos nós realmente desejamos, Esse é o nosso objetivo maior. Então, o que a gente percebe é que conforme a gente vai se transformando individualmente e enquanto sociedade, nós vamos nos elevando e tendo um entendimento maior. E eu acho que quanto mais nós percebermos Deus, mais nós estaremos impulsionados para alcançar esse bem maior, esse amor maior, que realmente transforma a nossa sociedade. Então parece que é causa e efeito, um estimulando o outro, para que nós alcancemos esse novo status de percepção. Obrigado pela participação aqui com a gente. Então, por isso, quando nós falamos sobre o entendimento de Deus, é bem interessante também que os diversos documentários que nós encontramos a respeito das religiões, a respeito de Deus, Então nós temos ali, por exemplo, a história de Deus, a história das religiões. Nós vemos ainda como nós, conforme nós fomos evoluindo em inteligência, nós passamos a criar a nossa própria forma de nos relacionarmos com Deus. E isso fez também com que nós até nos contaminássemos, de certa forma, impedindo que simplesmente pensemos assim, que nós nos relacionássemos com Deus pelo coração. Nós queremos nos relacionar com Deus com a razão. E para isso, então, nós estruturamos as religiões, criamos livros, criamos práticas, criamos rituais, criamos templos. Olha só como a nossa inteligência foi trabalhando para buscar Deus, mas o coração acabou ficando em silêncio. Sendo que no passado era o contrário, era o sentimento que nos movia em direção a Deus. Hoje é a nossa razão.
Tanto é a nossa razão que muitas vezes nós procuramos até esse caminho de interesse nessa conexão com Deus. Por isso as religiões, muitas vezes, elas acabam não satisfazendo devidamente o indivíduo, porque ele é muito mais educado a se envolver com a religião do que desenvolver os seus sentidos para perceber Deus. E a doutrina espírita não é diferente, porque quantas vezes nós vamos encontrar indivíduos, por exemplo, que acabam dentro do espiritismo, que se interessam muito mais pelo estudo do que pela vivência. E isso para nós é um grande problema, né? Porque nós mesmos nos distanciamos daquilo que é o mais natural em nós, que é essa intuição. Próxima questão. Aqui para nós, vamos lá. Questão 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Quer dizer, circunscrita no sentido de estar concentrada essa visão no órgão da visão, que são os olhos, e toda a sua estrutura. Então, somente através dos olhos, os espíritos, então, dependem dessa visão? Os espíritos precisam de olhos para enxergar no mundo espiritual? E aqui, então, a resposta... Bom dia, professor. A resposta, então, não. Ela reside em todo ele. O que para nós também é difícil, de poder perceber que o espírito, ele irradia em torno de si todas as vibrações, e essas vibrações fazem com que ele tenha a percepção do ambiente onde ele se encontra, daquilo que ele faz, né, das relações que ele tem. E aqui, então, não depende dos olhos. Então, mais uma vez, nós entendemos aqui a resposta pela orientação que os espíritos trazem, mas ainda não compreendemos. Porque para ter essa verdadeira compreensão, nós precisamos vivenciar isso tudo. Não é possível para nós dizer, por exemplo, no caso do salto de paraquedas, não, eu sei exatamente o que é um salto de paraquedas. Você já saltou alguma vez? Não, mas tem um amigo meu que me contou. Quer dizer, você tem as informações sobre aquilo tudo, mas somente através da experiência é capaz de relatar de fato como aquilo, o efeito que aquilo provoca sobre você. Então, para nós aqui nesse caso, quando se fala sobre essa visão através dos olhos que nós temos aqui no corpo físico, e no plano espiritual os espíritos não têm essa dependência, e naturalmente nós falamos aqui daqueles espíritos já adaptados ao mundo espiritual. Porque até mesmo aqueles que não estão adaptados têm ali uma percepção maior do que aquela de quando ele estava encarnado, embora ele não tenha ainda compreensão, embora ele não consiga utilizar isso de uma forma proveitosa para ele. É como se ele tivesse flashes, tivesse sensações que ele não consegue explicar. E ele não consegue concentrar, ele não consegue focar para buscar aquilo que ele precisa. No caso, por exemplo, dos pensamentos que alcançam distâncias imensuráveis para nós. Quando se fala sobre essa percepção que tem, ou melhor, esse alcance do pensamento, os espíritos já desenvolvidos, que dominam esse tipo de sentido, ele consegue focar o pensamento dele, se sintonizar com outro pensamento e, a partir dali, né, realizar aquilo que é do interesse dele. Já no caso daqueles espíritos que não são devidamente ainda adaptados ao plano espiritual, muitas vezes vem aquele pensamento confuso, com interferência, com influência, que ele não sabe nem se proteger e não sabe definir. Então, estar fora do corpo físico dá ao espírito percepções que ele não tinha quando encarnado, porém nem sempre ele a compreende. Essa que é a questão. Então o espírito percebe um pensamento, tem uma sensação, consegue ali perceber algo à sua volta sem esses sentidos naturais, mas ele não está devidamente adaptado para fazer o bom uso dessas percepções. Então, por isso também, como várias respostas que nós já tivemos anteriormente, depende da evolução do espírito.
Quanto mais o espírito evolui, quanto mais desmaterializado ele está, e quanto mais adestrado ele se encontra para usar essas percepções, maior é o alcance das suas realizações. O Brás colocou ali também, né, que no caso ali da visão física é uma coisa, da visão espiritual é outra. Então essa dupla vista, né, que nós temos, também ali é algo que muitas vezes o indivíduo vivencia através de um desdobramento, seja ele um desdobramento natural ou um desdobramento provocado, e quando ele não está preparado para isso, ele tem também percepções que ele não consegue explicar. Já aquele que tem ali o devido adestramento para fazer uso dessas percepções, aí então ele consegue se desenvolver melhor durante essas experiências. Dudu colocou, né? Eu não consigo nem entrar num avião, né? Quanto mais salto de paraquedas, né? Então você não sabe nem tem interesse em saber, né, Dudu? Mas vamos lá, né? Então, tá aí, né? Então essa parte da visão, a gente vê que como os espíritos enxergam no mundo espiritual. Né? A gente fica brincando, né? Será que dá para você chegar depois assim, escondido por trás do espírito, tampar os olhos deles e falar, adivinha quem é? Porque já que ele não precisa dos olhos, né? Então é simplesmente ali uma relação energética, uma relação fluídica que existe no mundo espiritual, né, entre o indivíduo e as coisas à sua volta. Questão 246. Tranquilo, professor. Precisam da luz para ver? Aqui nesse caso a gente tem então, primeiro, se ele não precisa de olhos, ele precisa de luz? Porque a nossa visão, muito bem estudada pelas nossas ciências, traz para nós exatamente isso, né? A luz reflete nos objetos, vem em direção aos nossos olhos, a estrutura ocular acaba captando essas luzes e depois faz ali a devida interpretação. Mas a pergunta é, eles precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Então aqui o que a gente tem é essa percepção que o espírito tem sobre tudo à sua volta. Então a gente lembra, né, é muito importante a gente perceber isso, que tudo que existe de material, na verdade é feito de energia. Nós temos ali átomos que são partículas com estruturas que vêm sendo estudadas, que são unidas por forças magnéticas, forças de atração. E aí nós temos aqueles objetos mais sólidos, aqueles objetos menos sólidos, aqueles elementos gasosos à nossa volta. Tudo isso, embora nós tenhamos estados diferentes da matéria, a matéria é energia. E nós, olhando aqui com a nossa visão terrena, a gente não tem essa percepção. Não tem esse entendimento. Utilizando os nossos instrumentos, conseguimos até alcançar esses elementos basilares, no caso, por exemplo, de um átomo. Mas não conseguimos ver as suas irradiações, embora consigamos compreender. Tanto que nós temos, né, a lei de atração entre os corpos. Temos ali forças que atraem, forças que repelem, exatamente devido à constituição dessa matéria. Agora, quando nós falamos dos espíritos, essas forças que compõem os elementos da matéria, ou que compõem essa matéria, essa força pode ser percebida? Esses elementos materiais podem ser percebidos não pela visão, não pelo contato, mas a partir daquilo que ele irradia em termos de energia? E é aí que nós vamos encontrar, então, o espírito quando entra, por exemplo, num ambiente escuro, ele não precisa de luz, porque os próprios elementos daquele local já fazem ali, já irradiam essa energia que o espírito percebe. E é claro que isso vai depender também da sua capacidade, dos seus sentidos mais desenvolvidos. Então, enquanto nós estamos ali precisando de algum tipo de luz para poder ver, seja ela uma luz infravermelha, que determinados equipamentos percebem, seja a luz mesmo que reflete nos objetos e vem em direção aos nossos olhos, quando os elementos por si só irradiam e o espírito interage com essas energias, ele já tem essa percepção. Por isso, então, a visão
E essa necessidade de luz, que Kardec colocou aqui com duas questões diferentes, 245 e 246, poderia se juntar numa coisa só, numa questão só, já que a visão depende da luz, para acontecer aqui para nós encarnados, né? Dudu colocou, né? A camada terrena pesada precisa de órgãos oculares para se ver. No entanto, a camada fluídica da morada espiritual é nada, e a visão elementar do próprio local o faz ver qualquer coisa, né? Então, é exatamente ali, né? É uma interação energética, uma interação fluídica que existe entre o indivíduo e o ambiente à sua volta, muito diferente daquilo que nós temos hoje. Os relatos que nós encontramos dos espíritos que chegam no plano espiritual, por exemplo, com uma deficiência visual, motivada por qualquer causa, seja lá por um trauma, por uma lesão, por um condicionamento que ele teve durante a sua existência, como alguém que é cego, por exemplo, quando ele chega no plano espiritual, é sua mente que produz essa limitação, como tantas outras limitações. Aquele espírito que acredita que ele depende do caminhar para poder andar aqui no mundo material, é o seu entendimento, o seu condicionamento que traz para ele essa limitação de não se ver como um ser imaterial. Então a mente vai condicionando, vai nos condicionando, trazendo para nós ali determinados tipos de comportamento. A Angelina colocou, né, não será preciso a dor para a evolução do ser. Ela será sempre necessária para frear atitudes negativas que ainda existem dentro de cada ser. Necessário se faz o mais urgente voltar para dentro, né? Observe-se como alma, espírito, né? Então, essa evolução que nós temos que alcançar, muitas vezes nós pensamos na dor para evoluir. Na verdade, a dor é para despertar. É essa dor que traz para nós o entendimento. E a partir desse entendimento, nós passamos a mudar a nossa conduta e aí sim, de fato, alcançar essa evolução. Né? Obrigado mais uma vez. Dudu colocou, né, a cegueira do terreno não é a cegueira no plano espiritual, porque aqui não existem cegos, né? Então é o próprio indivíduo que se limita pelo fato, né, de trazer essa ideia, né, de muitas vezes até de autopunição, que ele mesmo se impõe. Então, esse é um dos sentidos que nós encontramos na diferença entre o plano físico e o plano espiritual. Impressiona como a tal glândula pineal que se transforma no olho da alma, né? Então ali a gente tem essa relação, né, entre corpo físico e a percepção do espírito. Quando ele se encontra limitado, temos ali então sentidos que também vão se desenvolvendo. Questão 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? A resposta: como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então aqui também, né, quando se fala sobre o pensamento, é algo que para nós é bastante difícil de compreender. Porque enquanto os nossos pensamentos são apenas ideias que nós desenvolvemos, no plano espiritual o pensamento é um recurso, que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele utiliza. E esse recurso do pensamento dá a ele um entendimento melhor sobre si mesmo, sobre a relação que ele tem no plano espiritual e a percepção que ele tem do todo à sua volta. Daí então quando fala para nós que o espírito, quando ele quer ver a distância, ele tem a percepção daquilo que acontece à distância, ou ele tem que se deslocar até esse local? E aí quando é colocado para nós, seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes.
mas essa faculdade depende da sua pureza. Eis aqui então para nós o que é colocado sobre o pensamento. E essa irradiação, como eu comentei com vocês, né, quando o espírito desencarna, por aquilo que nós entendemos, que eles relatam para nós, quando o espírito desencarna, ele não sofre mais as restrições que o corpo físico impõe. Então a sua audição, a sua visão, até mesmo a sua inteligência, o seu intelecto, a sua mente é capaz de ir além daquilo que fisicamente ele conseguia fazer. Chegando no plano espiritual, inicialmente, ele acaba tendo essas primeiras impressões de estar livre, mas o fato de ter essas primeiras impressões não quer dizer que ele consiga dominá-las inicialmente. Então, como eu comentei, né? Então, às vezes ele tem pensamentos que se tornam confusos de outros pensamentos com que ele sintoniza, ele tem ali sensações e percepções do que acontece à sua volta, sem que ele queira perceber aquilo, ou sem que ele saiba como perceber aquilo, até o momento em que ele vai se desenvolvendo. Então é muito comum nos relatos que os espíritos trazem logo após a desencarnação, que eles já descrevem para nós sensações diferentes, embora nem sempre tenham precisão para usar ali as melhores palavras, os melhores termos, para que a gente tenha uma compreensão correta. Mas de imediato eu me sinto diferente. E o fato de se sentir diferente já mostra para nós que o espírito fora da matéria tem sensações diferentes. E essas sensações podem ser melhores ou piores, dependendo da sua condição. E até mesmo piores, porque o espírito, quando desencarna numa condição de sofrimento, essas mesmas sensações se potencializam. E o espírito, quando desencarna de uma forma equilibrada, essas sensações também se potencializam nesse sentido. Então, o fato de estar fora do corpo físico vai trazer para o espírito essas sensações bastante diferentes. Aquilo que nós não conseguimos ainda definir, porque, como eu coloquei para vocês mais uma vez, não podemos simplesmente adivinhar o que existe no plano espiritual em termos dessas sensações se nós não as sentirmos efetivamente. Porque é aquilo, ou você vivencia ou você ouve falar. E você vivenciar é algo muito diferente. Por isso, então, esses relatos que chegam para nós mostram, né, de que modo que os espíritos se sentem no mundo espiritual, seja ali num desencarne imediato, seja aquele espírito que já se encontra há algum tempo. E aí, quanto mais evoluído o espírito mais depurado ele se encontra no sentido de não estar influenciado pelo mundo físico, pelo corpo físico que o limitava tanto. Há um peso fluídico enorme no corpo terreno, né? Então, isso também só será percebido quando nós estivermos fora dele, né? Porque essa é uma questão bastante curiosa. Estamos tão adaptados aqui ao mundo físico, a maioria de nós, pelo menos, né? Pelo menos a gente tem aqueles que vivenciam a mediunidade, que vivem essas experiências anímicas, né, de desprendimento e tudo mais, que conseguem, né? E nesse caso são aquelas experiências mais claras, aquelas experiências mais marcantes, mais patentes. Então, ele percebe, né, quando ele se encontra fora do corpo e quando ele se encontra novamente vinculado ao corpo. Mas para nós, aqui na maioria, que não temos essa percepção clara dessas experiências, a realidade física, o peso do corpo, a limitação do corpo é a nossa única realidade. E aí, então, vivendo através do desprendimento, porque mesmo assim, através da emancipação, o espírito ainda é limitado pelos fluidos do mundo material, porque ele não está totalmente solto. E estar vinculado ao corpo físico traz para ele essa sensação. Agora, estando desvinculado, mais uma vez a gente volta para o relato que os espíritos trazem, de descreverem para nós sensações que são bastante diferentes daquela que estavam sentindo quando encarnados. E mais uma vez, nos dois sentidos, tanto de modo positivo como de modo negativo. Porque quantas vezes os espíritos sofrem muito mais quando desencarnam exatamente por terem
a mente mais livre, as sensações mais aguçadas, embora não consigam definir e nem consigam controlá-las, eles têm essas sensações muito mais aguçadas. E daí então isso pode fazer com que o sofrimento se tornem maiores, ou as sensações prazerosas do espírito também se tornem muito mais potencializadas. Simplesmente pelo fato de não estar vinculado a esse corpo físico. Agora, com o passar do tempo, naturalmente ele vai se adaptando e tendo experiências muito mais proveitosas dentro desse campo. O Braço colocou, engraçado, o nosso perispírito ficar agarrado em cada partícula do nosso corpo, através ali de forças que nós também não compreendemos. Sabemos, como é dito para nós no Livro dos Espíritos, que molécula a molécula, o perispírito se liga ao corpo físico. Mas como é essa conexão? Que força exatamente é essa que une o perispírito ao corpo físico? Podemos até dar nome, mas não conseguimos compreender. A força dos átomos, para nós, ela é incompreensível, salvo para aqueles que estudam efetivamente esse campo de pesquisa. Agora, para nós, sabemos que tem uma força, mas como acontece isso? Então, também com relação no vínculo que o espírito tem, através do perispírito, com o corpo material, quando ele então reencarna, não sabemos, Hermes, que força é essa. A gente sabe que magnetismo, que é esse nome que nós temos hoje, que é essa força de atração, mas que nome nós poderíamos dar, por exemplo, no mundo espiritual, em outros lugares do universo, para essa força de atração? Será que essa força é a mesma da magnética? O espírito estar conectado com o corpo físico? Aí somente os especialistas do plano espiritual saberiam responder. A gente vai falar por uma força de atração, mas quando você entra nesse campo de pesquisa, esse tipo de resposta não é o suficiente. É uma força de atração. Explique então que força é essa. Do que ela é feita? Qual é a sua origem? E aí nós entramos ali, claro, nas limitações do nosso mundo material, que não consegue ainda estudar esses elementos sutis do plano espiritual. Então, a gente vai no campo da especulação. É uma atração fluídica, mas toda força tem uma causa, tem uma origem. Que força é essa? Seria o pensamento? Seria algo que o perispírito tem que nós não conhecemos? Por isso, então, nós temos essa dificuldade de compreender e temos que reconhecer essa limitação. De saber que aqui no mundo material nós não teremos condições de adentrar em determinados campos de investigação pelo fato de nós não termos percepção, pelo fato desses elementos não serem palpáveis para nós, para serem estudados devidamente, e aí então isso será estudado no plano espiritual. O processo, quando nós falamos da desencarnação, por exemplo, que talvez seja o evento que mais destaca esse tipo de força, que é quando então o corpo físico morre e o espírito começa a se desprender do corpo físico, e através de pouquíssimos relatos que nós temos, talvez nós tenhamos a desencarnação de Dimas, talvez nós tenhamos Frederico Figner, irmão Jacó, descrevendo. São 2 ou 3 relatos, que nós não podemos colocar esses relatos como sendo generalizá-los. São experiências que eles vivenciaram. Então, no momento, por exemplo, em que Frederico Figner está desencarnando, ele fala que houve ali naquele momento de desconexão, que ele sentiu um choque na cabeça dele. Então, como é isso tudo? Então, teríamos que pegar ali os livros de ciências espirituais e procurar exatamente ali esse capítulo que trata desse vínculo do perispírito com o corpo físico, unindo ali o espírito ao mundo material. Então, para nós ainda não é possível nós estudarmos, explorarmos esse campo. Quando vamos voltar para o corpo, às vezes ele nos arrasta como um imã, então essa força de atração também é bastante interessante durante o desdobramento, Braço. Então são forças que existem em torno de nós que, mais uma vez, nós desconhecemos. Nós sentimos o efeito. Da mesma forma que durante milhares de anos, a humanidade sentiu o efeito da gravidade,
quando caía, quando observava a queda das coisas, mas ele não sabia explicar como isso acontecia. Hoje nós temos o entendimento das ciências do mundo material e nós vamos tentar pegar essa ciência do mundo material, como por exemplo esse magnetismo que nós falamos, e tentar adaptar ao mundo espiritual. Será que isso é correto? Será que não existem forças no mundo espiritual que nós desconhecemos? Então tudo isso é campo de pesquisa que não é possível nós desenvolvermos aqui. Mas a nossa mente fica fervilhando tentando encontrar essas respostas. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, só fazendo aqui um comentário de Kardec a respeito dessa visão, a distância que os espíritos têm. Kardec diz assim, ele coloca inclusive na parte de ubiquidade, lá no Livro dos Médiuns, né? No item 92. Não, aqui mesmo no capítulo, na questão 92. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impulsiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Mas então Kardec trouxe para nós aqui, dentro da possibilidade dele, né, do entendimento dele sobre essa faculdade do espírito. E na questão 248, o espírito vê as coisas tão nitidamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a nossa não pode penetrar. Nada a obscurece. E aí a gente vai lembrar, né, daquele espectro que a nossa visão é capaz de perceber, que nada mais é do que uma força eletromagnética, que tem ali uma determinada frequência, nós percebemos essa frequência. E nós vamos encontrar, até mesmo no mundo animal, animais que têm visões diferentes da nossa. Animais que têm ali um campo de visão muito mais, por exemplo, aguçado para ver aquilo que é ultravioleta, ou aquilo que é para ver infravermelho, já que a própria audição também funciona dessa forma. Nós temos ali, por exemplo, elefantes e baleias que captam sons que são ali, né, infrassons, e nós temos animais como cães, como morcegos, que captam ultrassons. E a nossa visão também é assim. Entre ultravioleta e o infravermelho, nós temos ali dentro dessa pequena faixa de visão que nós alcançamos, porque os nossos olhos dependem disso. Mas até mesmo aqui no mundo material nós vamos encontrar olhos também de outros animais, de estruturas oculares, estruturas da visão no mundo animal, que são mais aperfeiçoadas do que a nossa. O próprio olfato também é assim. Os cães sentem muito mais, sentem 80 vezes mais do que nós. E daí então nós pensamos, imagina o espírito, que não está limitado nisso. Como é a sua visão? Será que ele só vai enxergar, por exemplo, dentro daquele espectro, que é o caso das cores do arco-íris? Ele depende dessas cores para ver o mundo? Como é a sua visão? Ele é capaz de perceber, por exemplo, as próprias energias que os objetos, que os seres vivos irradiam. E não simplesmente ver as cores de um modo simples. Então a gente vê que essa visão, no mundo espiritual, para aqueles espíritos já desenvolvidos, que veem muito além daquilo que os olhos físicos podem ver, mesmo olhando os mesmos objetos, você olha, por exemplo, para um jardim florido, nós vemos a cor das plantas. Os espíritos veem as irradiações desses seres vivos que estão ali. Então as cores são diferentes, elementos diferentes, energias são diferentes. Olha quanta coisa nós temos. O Dudu colocou, né, o quiróptero, né, incrivelmente lindo, né? Eu fiz estudos sobre eles, né? Então bacana. Então quer dizer, temos ali, né, os animais nos surpreendem.
Os animais já são ali um outro universo que nós temos que estudar. Quando nós saímos do mundo material e passamos aí para o mundo espiritual, imaginemos ali as maravilhas que são possíveis quando o espírito consegue utilizar essas faculdades bem desenvolvidas. O Hermes colocou, né, quando há o desencarne deve haver uma força de desintegração. A força ao encarnar deve ser inversa, né? Pois é, a gente chama de força, né? Mas o Brás colocou, né, em Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, tem uma casa que fica difícil de parar em pé dentro dela, na gravidade invertida, o buraco, né? Vai saber o que é, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Falamos então aqui sobre a visão dos espíritos nesse ponto, sobre ver Deus,